Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bem-vindo ao The Gray Zone. Eu sou Max Blumenthal. Mais cedo hoje, conversei com o ex-boina verde dos Estados Unidos e mercenário Jordan Goodrow, que liderou a fracassada Operação Gideon, uma tentativa de invadir a Venezuela por mar em 2020 e derrubar o governo de Nicolás Maduro. Foi uma operação notoriamente desastrosa, ironicamente apelidada de Baía dos Leitõezinhos. Se você tem acompanhado nossa cobertura no The Gray Zone nos últimos anos, especialmente nossas reportagens sobre a Venezuela, já está familiarizado com os detalhes. Jordan Goodrow é frequentemente tratado como motivo de piada na mídia norte-americana, mas, como descobri recentemente, há muito mais nessa história. Goodrow, atualmente, enfrenta acusações federais de tráfico de armas por transferir armamentos através da fronteira colombiana e agora decidiu contar, aqui no The Gray Zone, o seu lado da história. Ele nos forneceu documentos judiciais e arquivos do FBI extremamente valiosos, contendo detalhes sobre aqueles que estiveram envolvidos na operação secreta de 2020, chamada Operação Gideon, para derrubar o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Esses documentos revelam aspectos do plano de golpe na Venezuela que o público nunca havia visto antes. Incluem entrevistas do FBI com participantes que demonstram, ou ao menos sugerem, conhecimento prévio do plano por parte de associados de Trump, líderes do governo colombiano, agentes da CIA e funcionários que trabalhavam diretamente sob o vice-presidente Mike Pence e Donald Trump, e sugerem fortemente o apoio deles à operação. Nesta entrevista, Goodrow cita esses funcionários e também detalha o possível apoio da CIA ao plano. Jordan Goodrow, ex-boina verde e rosto da Operação Gideon, que começou como Operação Edgemont. Bem-vindo ao The Gray Zone. Arrested Max, rank. Jordan, você atualmente enfrenta acusações de tráfico de armas pelo governo dos Estados Unidos, decorrentes de seu envolvimento na Operação Gideon, que foi uma tentativa de golpe de alto perfil na Venezuela, conhecida informalmente como a Baía dos Leitõezinhos. Foi, de certa forma, uma operação mercenária que deu errado, pelo menos à primeira vista. Mas como resultado do seu julgamento, você teve acesso a documentos que mostram que autoridades dos Estados Unidos, integrantes do governo Trump e pessoas próximas à administração Trump, bem como a CIA, sabiam sobre a Operação Edgemont, que era o plano para invadir a Venezuela e prender o presidente do país, Nicolás Maduro. No centro dessa história está uma empresa chamada Global Governments. Quero que você fale sobre o que é a Operação Edgemont e nos conte sobre o papel da Global Governments. Quem fazia parte desse grupo e quais eram seus objetivos? Was involved in that group and what were their objectives? Certo, então deixe-me explicar passo a passo. A operação em si, eu não sabe, há muita mídia, indivíduos e pessoas mal intencionadas por aí. Quando a narrativa surgiu, diziam que eu estava tentando encontrar uma maneira de virar a Venezuela. Não estava. Keith Schiller veio até mim. Governos globais vieram até mim. Eu nem sabia que havia uma iniciativa para fazer algo assim. Obviamente, naquela época, o governo Trump vinha pressionando a CIA para encontrar uma forma de tirar Maduro do poder, mas eles estavam demorando. Há um ótimo artigo na Wired, bem fundamentado, com vários oficiais de caso da CIA como fontes. Mas, essencialmente, eu fui encarregado de realizar essa operação. E no fim das contas, quando você olha para o primeiro e-mail que enviei à equipe de governos globais, que está no processo de descoberta, e obviamente há uma enorme quantidade de material que veio à tona, eu até deixei claro que isso não seria algo sangrento. Seriam basicamente os venezuelanos retomando o próprio país. Então acho que minha estratégia, e certamente minha intenção para essa operação, era que os venezuelanos reconquistassem o próprio país, certo? A forma de fazer isso é sutil. Eu entendo. À primeira vista, a narrativa sempre vai ser, bem, isso foi um golpe, esses mercenários sujos. Mas esse não era o plano.
Não era o plano inicial, e nunca foi o plano. Obviamente, para fazer algo assim, tecnicamente se chama golpe militar. E por isso você usa unidades próximas ao presidente ou à liderança na Venezuela. Naquele momento, havia 3 líderes diferentes. Foram Maduro, Cabello e Tariq. Você desenvolve acesso e posicionamento junto a esses líderes que têm controle sobre unidades de manobra ou podem designar essas unidades. Você se alinha a eles por meio de um ativo, seja um general ou quem quer que tenha esse acesso. E esses indivíduos fazem o trabalho pesado. Vários fatores tornaram isso possível. Embora tenha levado cerca de 1 ano e meio para eu conseguir acesso e posicionamento, a pressão sobre o regime de Maduro na época era considerável. Havia sanções, o lançamento de um grupo de destroyers, muito parecido com o que há agora. Havia hegemonia, uma quantidade tremenda de ameaças militares nas notícias e rebeliões populares, tudo isso projetado para pressionar o regime de Maduro. Consegui, como eu disse, ter acesso a essas pessoas porque elas estavam com medo. Acho que o público precisa entender que existe um ponto de virada quando se trata de derrubar um país. As pessoas que cercam uma liderança tirânica não vão querer, não é uma decisão fácil para elas trair esse líder, simplesmente porque têm famílias. Então, se o momento for errado e elas permanecerem próximas desse líder tirânico e outro país intervier e um golpe for bem sucedido, esses indivíduos serão tratados tão mal pelo novo grupo quanto o alvo, sabe? Obviamente, Maduro, Cabello e Tariq. E por isso é realmente difícil conseguir apoio. Agora, obviamente, quando Mike Pompeo fechou a embaixada em Caracas, tornou-se praticamente impossível para a CIA conduzir qualquer operação significativa de inteligência humana. Isso significa que eles teriam feito o que eu fiz, obtido acesso, posicionamento e lealdade entre Maduro, Cabello e os generais de Tariq ou quem quer que fosse. Eles teriam feito a mesma coisa. Mas o fato de Pompeo ter fechado aquela embaixada tornou isso impossível para a CIA. Eu não sabia na época, mas havia uma guerra civil dentro da Casa Branca. Quero dizer, isso é comprovado por toda aquela história da farsa da conluio com a Rússia e todas as evidências que surgiram sobre isso. E também pelo enfraquecimento do governo Trump por parte de Obama. Além de, quero dizer, o FBI estava grampeando o celular do senador Hawley. Tapping Senator Hawley's cell phone. So there's these, back then there were a lot of Naquela época, havia muitos jogos sendo jogados, jogos do tipo Tradecraft dentro da Casa Branca, dos quais eu não acredito que o governo Trump tivesse conhecimento. Eles não estavam cientes do nível de escrutínio e imagino da batalha em que estavam envolvidos. Mas agora isso está bem claro. Quando analiso cada vez mais os 302 e quando vejo o material de descoberta, fica mais evidente que era esse o caso. Isso apenas comprova o que venho dizendo desde a primeira liberação de documentos. E há várias liberações de descoberta acontecendo a cada mês, mais ou menos espaçadas, imagino, por razões de tempo e distância. Isso favorece o governo, mas acho que é uma questão muito ampla de uma perspectiva macro. Isso responde a alguma das suas perguntas, Max. Não exatamente. Quer dizer, eu queria que você falasse sobre governança global. O que era, quem estava envolvido nisso e onde eles se encaixavam nesse enredo. Então talvez, sabe, obrigado por essa perspectiva macro, mas isso é meio que o... Sim. Como diria a AOC, é o micro em relação ao macro. Certo, então vamos nos aprofundar em uma das partes interessadas. Obviamente você tem o pessoal da comunidade de inteligência, o FBI, a DEA, e depois o pessoal da oposição venezuelana. Então há um elemento como a minha equipe que estava realmente tentando fazer o trabalho, sendo contratada e dirigida pela administração Trump. E o terceiro componente são os governos globais. Esses são os caras que me contrataram. A intenção deles, ou o papel deles nisso, era que queriam contratos comerciais. Eles queriam uma forma de, digamos, monetizar as
consequências de uma Venezuela livre de Maduro. of a Maduro-free Venezuela. So they had- Basicamente, para explorar os recursos da Venezuela e obter contratos de construção, contratos de perfuração e assim por diante. And so on. Correct, right. Drilling, mining, as you Correto, certo. Perfuração, mineração, como você sabe, a Venezuela é rica em recursos. Também precisa ser reconstruída. Esforços humanitários, coisas desse tipo. Então os governos globais teriam os contratos para tudo isso. Fui chamado porque o grande obstáculo era que a Venezuela ainda estava sob o controle de Maduro, do regime de Maduro, e eles precisavam de alguém para removê-lo. The Maduro regime. And they needed somebody to remove him. Right. In order to get that wealth, they Certo. Para obter essa riqueza, eles precisavam que você o removesse. Correto. Correto. Ok. Então você tem Rowan Kraft, que era um conselheiro sênior de governos globais e herdeiro da fortuna da família Kraft. E você tem Keith Schiller, que era próximo da organização Trump. Acho que ele era o segurança pessoal de Trump. Trump's bodyguard. Qual era o papel dele? Quem eram essas figuras? Who were these figures? So Keith Então, Schiller- Keith Schiller. É engraçado que ele seja conhecido como segurança. Na verdade, ele era o chefe das operações da Casa Branca, certo? right? So And sorry, Desculpe interromper, mas ele tinha uma licença de controle de exportação de armas, certo? Tinha, sim. he did. Right, absolutely. And so he was the Certo. head of White House Absolutamente. operations, I think. Então, ele foi chefe das operações da Casa Branca, acho que até, não sei, 2018 ou algo assim. E esse cargo tem um peso considerável. Keith Schiller basicamente podia entrar e sair da Casa Branca quando quisesse. Ele era uma figura muito respeitada na administração Trump. And so he Ele me procurou, tinha ouvido falar de alguns dos outros trabalhos que eu havia feito, talvez por meio de um conhecido em comum. Formou em contato comigo, everyone tuned e no que eu aceitei. and asked me to Rowan Kraft, chefe da dinastia Kraft, e Twain muito bem relacionado. Rowan Kraft, head of the Kraft dynasty, is a well-connected guy. I mean, he was making phone calls. Quer dizer, ele estava fazendo ligações para o almirante Fowler, que era o comandante do Southcom. Isso foi logo na primeira reunião. Quero dizer, você leu sobre tudo isso na fase de descoberta. Ele fez uma ligação para Elliot Abrams. Acontece que uma das pessoas da oposição venezuelana que trabalhava para Leopoldo Lopes teve uma reunião com Elliot Abrams na Casa Branca. Certo. Eles tiveram várias reuniões. Havia vários desses indivíduos com quem eu lidava de forma bastante próxima, elaborando operações táticas e estratégicas, pessoal da oposição venezuelana. Esses caras pareciam ter livre acesso à Casa Branca. These guys seem to have the run of the White House. They were able to have their Eles conseguiram tirar alguns de seus compatriotas, como Christopher Figuera, da lista de sanções. Christopher Figuera era o chefe do SEBIN. Ele era um torturador. E mesmo assim, sabe, ele recebeu uma ficha completamente limpa. Quer dizer, a Forbes fez um artigo sobre ele e disse: "Este é um verdadeiro venezuelano." E sabe, eu conversei com pessoas que ele havia torturado. Então esses caras estavam bem conectados com Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, todos esses figurões de Washington. E eu estava na Colômbia com esses caras, tentando entender a situação. Mas não me deixe ir fundo demais nessa história, Max. But don't let me go too far down the rabbit hole, Max. You're well, gonna well have let's drill this down. So, Bem, vamos aprofundar isso. Então, Nestor Saenz, essa é uma pessoa que aparece nos documentos de descoberta que eu analisei. Que papel ele desempenhou nisso? Porque acredito que foi ele quem o apresentou a governos globais e prometeu conectá-lo com Elliot Abrams e John Bolton, que estavam na Casa Branca na época, a respeito do plano. in the White House about the plot. Yeah, so Nestor put me in touch with Sim, então o Nestor me colocou em contato com governos ao redor do mundo. as was Ele estava na sala, na primeira reunião, junto com o George Betancourt. Ele é o cara, sabe? was obviously he's the guy, you know. Jorge Betancourt was Jorge Betancourt era venezuelano, meio que um ativista da oposição expatriado, certo? E ele disse que tinha contatos na CIA. he had contacts in the CIA. Yeah, so he was meeting frequently with the CIA. Sim, então ele se reunia com frequência com a CIA. Intelligence. Ele também se encontrava com a inteligência colombiana, o DNI colombiano, e falava abertamente sobre isso. Portanto, ele era um ativo dessas agências de inteligência. Ele estava presente na primeira reunião na Colômbia,
ou acho que foi em Miami, assim como o pessoal da Global Government, que basicamente atuava como um enviado do governo Trump para dar início a todo esse processo. Então havia essa configuração. Você tinha essas duas entidades, certo? De um lado, a comunidade de inteligência, e do outro, o pessoal da Global Government. E então havia minha equipe no meio disso tudo. Então, sua equipe era basicamente a força. Vocês iam arrombar as portas e fazer acontecer. Quer dizer, talvez metaforicamente, mas não estou interessado em uma invasão. Isso seria coisa do Eric Prince. Eu tinha visto o prospecto dele e o que ele estava tentando vender naquela época, e aquilo era uma invasão. Eu não... Eric Prince, da Blackwater, que é muito próximo da Trump Incorporated, estava elaborando um prospecto e tentando arrecadar dinheiro para uma invasão armada da Venezuela. E você viu isso, certo? Sim, então eu acho que cerca de metade do meu treinamento em operações especiais é inteligência humana, para ser bem franco. A gente aprende isso muito cedo. Aprendemos a trabalhar por meio e através das pessoas no terreno. Então, não estou interessado em entrar em confronto direto com os regulares venezuelanos, certo? Caso contrário, meio que perde o propósito. A ideia é usar unidades venezuelanas para cercar e capturar Maduro, Tarek e Diosdado. Tarek El Aissami, Diosdado Cabello e Nicolás Maduro. Exato. Você precisa de Caracas. Quero dizer, se Chávez nos ensinou algo com seu primeiro golpe, é que você precisa de Caracas. E para ser totalmente honesto, isso foi um triunvirato. Eram Cabello, Tarek e Maduro, certo? E para deixar claro, eu não me importava se alguém fosse capturado. Eu só queria tirar esses caras de lá. Eu queria colocar meu pessoal para que eu pudesse promover eleições justas e livres. No período intermediário, teria havido uma junta que incluiria, Guaidó e alguns outros, apenas para viabilizar essas eleições justas e livres. E essa era, de certa forma, a intenção que eu pessoalmente tinha dali em diante. Então você está me dizendo que John Bolton e Elliot Abrams sabiam sobre a Operação Edgemont, o seu plano que depois se tornou a Operação Gideon, e que eles tiveram algum envolvimento nisso? Quero dizer, você pode ser o mais claro possível sobre isso, e até que ponto isso chegou? Sim, então acho que é bem óbvio que Elliot Abrams foi contatado por Rowan Kraft. Ele também estava tendo reuniões com a liderança estratégica da oposição venezuelana, George Betancourt, acho. Para ser sincero, você não encontra o nome dele em lugar nenhum nas notícias. Tá bem protegido. Dito isso, eu o li. E por causa disso, o assessor de segurança nacional sabe muito bem que isso está acontecendo. E então você tem, obviamente, Mark Esper, que faz Gremlins da Tour. Ele faz alusão a uma reunião com Claiborne Cardonas, que novamente se encontrou com George Betancourt. Então, quando você tem esses assessores de segurança nacional de alto escalão se reunindo com delegações de outros países, e essas delegações estão conversando comigo e com o círculo íntimo de Trump sobre, libertar ou virar, chame como quiser, a Venezuela. Nesse ponto, não há como negar que isso estava acontecendo nos mais altos níveis do governo e que havia visões opostas sobre o que seria feito com a operação. E você mencionou o Leopoldo Lopes também. Ele é meio que o padrinho da ala golpista da oposição venezuelana, a parte que quer realizar um golpe militar. Ele, na verdade, já havia se envolvido em um golpe antes. Ele é fortemente apoiado pelo governo da Espanha e pelo governo dos Estados Unidos. E você disse que ele também tinha algum conhecimento desse plano? Com certeza. Então o cara dele é George Betancourt. O outro é Lester Toledo.
E esses caras estavam ligados, sabe, à inteligência dos Estados Unidos e à inteligência colombiana. Além disso, eles tinham conexões com o grupo Rendon, não confundir com J.J. Rendon, mas acho que é assim que chamam. Confused with J.J. Rendon, but I think they call it Yeah. Sim, John Randon, né? yeah, TRG, the Rendon Group, and these guys were Sim, TRG, o Rendon Group. E esses caras vinham realizando ou ajudando a facilitar ataques à infraestrutura na Venezuela, sei lá, uns 10 anos. E obviamente, como você sabe, todos esses são projetos TSSI que a CIA supervisiona por meio dessas empresas privadas. Sempre que as luzes se apagam na Venezuela, houve, acho, um grande reator nuclear, que foi, desculpe, quero dizer, era It was the dam, it was a hydro. Foi uma usina hidrelétrica que parou de funcionar, acredito que em 2019, e causou quedas de energia em toda Caracas. Mas havia outra coisa, Max. but there was something else, Max. There was a big attack and it killed a lot of Venezuelans. houve um grande ataque e ele matou muitos venezuelanos. Enfim, sim, esses... sobre o... não sei se foi em Maracaibo, posso estar enganado, mas foi uma refinaria que foi atacada. Sim, isso mesmo. Dezenas de... não sei o número de quantos venezuelanos foram mortos. Mas esse ataque foi realizado pela inteligência dos Etzolames, em cooperação com sabotadores da oposição venezuelana. Então, vá em frente. Há uma longa história da CIA trabalhando com eles. E eu tenho uma gravação secreta com, George Betancourt e Lester Toledo, um dos caras que eu tive que gravar secretamente. With one of there's a guy that I had to take a secret recording. They were talking about how they don't trust Donald Trump and that Eles estavam falando sobre como não confiam em Donald Trump e que só confiam na CIA. Eles só confiam em Juan Cruz. E é evidente onde estão as lealdades dessas pessoas. Eles não estão alinhados com Trump, estão alinhados contra ele. if I may like fast forwarding. E eu acho que se me permitem avançar um pouco, quando se observa a dinâmica com Maria Corina, como a administração Trump pode confiar em qualquer liderança da oposição na Venezuela? Então, há uma relação muito distante entre essas sim. A relationship between these individuals. So, and I think the Então acho que a narrativa da mídia sobre tudo isso tem sido... Bem, você obviamente tem esse indivíduo que escreve para AP e que vem me atacando há muito tempo. A escolha de palavras dele é bem cuidadosa. Ele fala em aprovação tácita. Não houve aprovação tácita, nada disso. Fui encarregado de fazer isso. Recebi autorização verbal para fazer isso de várias pessoas que trabalhavam para o governo. Mas eu realmente acho que, quando você analisa as camadas e simplifica, há lados nessa história, e os lados são bem claros. there are sides to this, and the sides are quite clear. Quando você é de que lado? Quais são os lados? What are the sides? You have an intelligence community. Você tem uma comunidade de inteligência, que foi, obviamente, quero dizer, eu vi sua reportagem outro dia. Lá nos anos 90, o cartel de Luz Solis foi criado pela CIA. Isso não é segredo, quero dizer, essa é a verdade. I mean, this is the truth. I mean, This is the cartel which Este é o cartel que dizem estar sob o comando de Nicolás Maduro, mas pode na verdade estar extinto. E você está confirmando que ele foi criado pela CIA nos anos 90? Com certeza. oh, absolutely. This is not Isso não atendrov mais tempo. quite some time. De acordo com o que o ex-chefe da Administração de Fiscalização de Drogas disse a Mike Wallace, essa remessa de drogas chegou aqui graças ao que ele chamou de tráfico de drogas pela CIA, em parceria com a Guarda Nacional da Venezuela. yeah. The cartel of the Suns is kind of a joke among us because Sim, o cartel de Luz Solis é meio que uma piada entre nós, porque quero dizer, eles mesmos não se deram esse nome. Há um emblema no uniforme deles, com um sol, e acho que a DEA ou sei lá quem os nomeou por causa disso. Mas a facilitação do tráfico de drogas pela CIA por meio desse grupo é bem documentada. Então você tem esse lado da história, certo? Você tem uma agência de inteligência que, francamente, resiste a mudanças de presidência. Eles têm seus projetos TSI em andamento e a capacidade de facilitar e agregar recursos do tráfico de drogas. E é isso que eles estão tentando proteger. Então, como é que lhes beneficia se livrar de Nicolás Maduro, certo? this is what they're trying to protect. So how does it benefit them to get rid of Nicolas Maduro, right? Like, it really doesn't. You can argue Tipo, realmente não faz sentido. Monroe Doctrine. Você pode argumentar, sabe, bem, doutrina Monroe,
é preciso ter um espaço em branco na Venezuela e nas áreas ao redor do Caribe para que a Rússia ou a China não consigam uma posição estratégica. Mas o outro lado da moeda é, e isso é obviamente o que o governo Trump fazia, essa é uma das razões pelas quais eles pressionavam o regime de Maduro naquela época, ou pelo menos achavam que deviam fazer isso. Eles deveriam chamar isso de doutrina Maduro. Eu sei que, em grande parte, eles se baseiam na ideia de que a Venezuela é um narco-estado, mas essa é a ironia, né? Quer dizer, ok, a Venezuela é um narco-estado, mas o parceiro deles é a CIA. Quer dizer, eu não sei como conciliar isso, certo? Pois é, pelo que entendo, trata-se mais de um petroestado e responsável por apenas uma fração das exportações de cocaína para os Estados Unidos. Mas parece, e isso acho que é algo secundário à nossa conversa, ou podemos abordar depois, apenas para contextualizar, parece ser um alvo por causa de sua riqueza em petróleo e de seu governo de recursos com orientação socialista e nacionalista, sendo visado sob o pretexto de uma guerra às drogas. Há um funcionário que tem participado do direcionamento contra a Venezuela há anos, que atuava no Departamento de Estado, mas parece usar outro chapéu, possivelmente um chapéu de Langley, e o nome dele é Juan Cruz. E ele apareceu nos documentos de descoberta do seu caso. Você pode nos contar sobre Juan Cruz, quem ele é e como ele se encaixa nessa história? Sim, então o Juan Cruz era o contato principal do George Betancourt e do Lester Toledo. Pelo que eu sei, ele era o cara deles. Tipo a face da agência de inteligência para os dois, o que basicamente o tornaria o responsável por eles. Eles o mencionavam pelo nome, e ele disse algumas coisas estranhas sobre mim quando foi entrevistado depois que tudo isso aconteceu. Então, ele é uma das evidências do envolvimento ou sabotagem da inteligência dos Estados Unidos. Você está dizendo que Juan Cruz estava atuando sob cobertura do Departamento de Estado como agente da CIA, responsável por esses dois líderes da oposição venezuelana, que tentavam conduzir uma operação privada de mudança de regime, George Betancourt e Lester Toledo. Correto? Qual era a função dele? Em que capacidade ele trabalhava para a agência? Eu não sei. Mas não é fora do campo das possibilidades que ele fosse um NOCI ou algum outro tipo de agente. Obviamente, Juan Cruz, sim, ele está por aí há um bom tempo. Ele tem conexões profundas. De fato. Então, Lester Toledo o apresentou a esse general venezuelano, uma figura muito suspeita e controversa. Toledo e Betancourt não gostavam dele. O nome dele é Cliver Alcalá, certo? Certo. E você acabou trabalhando com ele na selva da Colômbia para organizar a invasão ou intervenção na Venezuela, com Alcalá e seus homens, que estavam, você sabe, se rebelando contra as forças armadas venezuelanas. Rebelling against the Venezuelan military. Certo, certo. Então esse general era confiável para grande parte da alta patente militar na Venezuela. Juan Guaidó não era de forma alguma. Por isso a rebelião popular fracassou miseravelmente. Eles não tinham apoio dos militares. Sim, Juan Guaidó tinha o apoio da CIA e eles estavam ajudando naquela coisinha de 19 de abril. Mas não tinham o apoio das Forças Armadas. Como resultado, isso foi completamente diferente do que eu havia planejado, e deu errado. A diferença com a minha operação era que eu basicamente tinha acesso e posicionamento, e contava com agentes que confiavam no general. Eles toleravam o fato de eu estar trabalhando com Guaidó, mas não confiavam em Guaidó. Confiavam, no entanto, no general Alcalá. O general Alcalá era um forte opositor de Nicolás Maduro. Um passado conturbado, claro. Dito isso, tive a oportunidade de testá-lo em operações por cerca de um ano, e ele não mostrou nenhum sinal de engano. Ele nunca mentiu para mim. A parte dele na operação realmente era, bem, aqui está a nuance quando se monta uma operação desse tipo,
Eu não preciso que todos brinquem bem juntos no mesmo espaço, mas preciso que certas peças não ataquem outras. E nesse caso, quando os Estados Unidos prenderam o general Alcalá, dá para imaginar as consequências em Caracas com meus agentes de confiança. O homem em quem eles confiavam agora estava sendo levado pelos Estados Unidos. Was now getting taken by the United States, and there were a lot of questions they had in their minds. It made them fearful. E havia muitas perguntas na cabeça deles. Isso os deixava com medo. Você se lembra de quando eu falei antes sobre como as pessoas próximas a Maduro estavam com medo? Quero dizer, sabe, naquela época, estávamos bombardeando generais iranianos, estávamos fazendo ameaças militares, mas eles estavam com medo do que aconteceria se Maduro deixasse o poder. Eles queriam estar do lado certo das coisas. Qualquer pessoa nessa posição, na órbita de alguém que é um alvo, quer estar do lado certo quando algo acontecer. Se algo acontecer, e se não acontecer, ainda assim precisam manter a lealdade daquela pessoa que está sendo visada. Nesse caso, Maduro. Faz sentido? É. Então você estava trabalhando com Alcalá? You were working with Alcala in Colombia at a time when Na Colômbia, e numa época em que o país tinha um governo muito pró-Estados Unidos, que trabalhava com todas as agências norte-americanas, Pentágono, CIA, DIA, tudo isso, sob Ivan Duque, agora o governo colombiano, ou pelo menos o presidente, é de esquerda, Gustavo Petro. Mas naquela época, a Colômbia era uma espécie de base de operações contra a Venezuela. Eu entrevistei Nicolás Maduro. Ele me disse que o governo colombiano estava fortemente envolvido em tramar com John Bolton uma tentativa contra sua vida, o ataque com drones. Então, que tipo de contatos você teve com o governo colombiano e que papel eles desempenharam na Operação Gideon? Eu tive uma ligação telefônica intermediada por Lester Toledo. Brokered by Lester Toledo. Ivan Duque basically promises. Ivan Duque basicamente prometeu apoio para essa operação, como acampamentos, liberdade de movimento, a possibilidade de cruzar fronteiras, coisas desse tipo. A ressalva era que tínhamos que atacar o ELN, certo? E isso foi um pedido muito estranho para mim. Grande ressalva. Foi estranho. Eu fiquei tipo, não sei se eu... Sabe, eu nunca ia fazer isso. Foi meio ridículo. Enfim, Ivan Duque. Sim, eu fui a W Radio e eu disse isso na W Radio. Era o que estou prejuindo. And Ivan Duque called into W Radio. W Radio is probably the largest radio station in all Latin America. A W Radio é provavelmente a maior emissora de rádio de toda a América Latina. São, dezenas de milhões, centenas de milhões de ouvintes. É. E eu estou em Miami, estamos gravando e eu digo isso e o Ivan Duque liga pro estúdio. Ele diz, eu não sei. Nunca conheci o Lester Toledo. Nunca conheci nenhuma dessas pessoas. Não conheço essa pessoa, não conheço aquela pessoa. E eu prontamente mostrei fotos do Ivan Duque com o Lester Toledo. Mas só o fato de o presidente ligar para uma emissora de rádio, de ele se sentir tão fortemente a respeito disso, acho que isso foi... When was this interview? Quando foi essa entrevista? Acho que foi há cerca de um ano. Certo. O Ivan Duque agora é tipo um DJ de clube em Miami, então ele provavelmente estava ouvindo na época. He's probably listening at the time. Oh yeah. And so here's, I guess, the nuance. Sim. Então aqui tá, eu acho, a nuance da parte que envolve o Ivan Duque. Ivan Duque era o presidente, e ele estava alinhado com Juan Guaidó, Leopoldo López, a CIA e, obviamente, a inteligência colombiana. Quando tudo deu errado, 2 agentes da inteligência colombiana foram até o AOB, em Bogotá. Eles perguntaram aos colegas de uniforme verde, os PSOPs, os americanos de uniforme verde que trabalhavam lá, se eles ajudariam a realizar uma operação psicológica contra mim. Ao que os de uniforme verde respondem, não, nós não fazemos isso contra americanos, contra cidadãos americanos. The green suitors said no, we don't do that against American citizens. But Mas sabe, uma das outras pequenas partes, bem, na verdade não é uma parte pequena, é o jogo de disfarces, com todas as armas e todas essas coisas. Quando o indivíduo foi preso em um posto de controle e tinha, pelo que parece, um porta-malas cheio de armas, havia 2 homens no banco de trás do carro. Esses 2 homens nunca foram identificados, nunca foram interrogados.
Basicamente, deixaram o motorista do carro e ele acabou morrendo em circunstâncias misteriosas um ano depois. Então acho que dá para imaginar como isso se desenrola. How that shakes out. Wait. Espera. Ah, me conta o contexto desse dia. Incident. This was in Colombia. Isso foi na Colômbia. This was one Foi of um the dos primeiros eventos de sabotagem que a inteligência colombiana, provavelmente a pedido dos Estados Unidos, da CIA ou talvez de Betancourt, Toledo, seja lá quem for, realmente realizou. Isso aconteceu quando estávamos em nosso corredor final, tipo, minha operação era iminente, certo? Então esse carro, para um posto de controle, e 2 homens, em idade militar, como foi relatado, saem do carro. O porta-malas está cheio de armas. Eles não são presos, não são interrogados, não são identificados, simplesmente seguem seu caminho tranquilamente. O motorista morre em circunstâncias misteriosas um ano depois. Então quero dizer, faz contas. So, I mean, the math on that is, Eles não queriam que ninguém falasse. Certo. Então você teve alguns problemas com governos globais. O grupo de empresários e consultores que queria iniciar uma operação de mudança de regime para conseguir contratos e recursos da Venezuela. Basicamente, eles não estavam te pagando enquanto você fazia o trabalho. E então, entra em cena uma figura chamada JJ Rendon. Ele é meio que o super consultor das facções latino-americanas pró-Ethel-Zeng. As facções políticas pró-Ethel-Zeng, mais de centro-direita. Uma pessoa muito bem paga. Political factions, very well paid person, and he comes forward with money for the contract. E ele aparece com dinheiro para o contrato. O nome de Juan Guaidó está nesse contrato, que especificava o objetivo da operação: capturar, deter e remover Maduro e o regime atual do poder e instalar Juan Guaidó em seu lugar. Foi oferecido a você um bônus de sucesso de 10 milhões de dólares e o custo total do projeto foi fixado exatamente em 212,9 milhões de dólares. Então, essa foi a principal fonte de financiamento da Operação Gideon. E você chegou a receber dessas pessoas? Sim. Ah, desculpe. From No. these figures. yeah, so, sorry. Yeah, so Rendon, he essentially... Então, o Rendon basicamente fez um pagamento inicial. Havia um adiantamento de 1,5 milhão de dólares. Isso cobriria a primeira parte da operação, que era basicamente um ponto de ligação. Eu tinha enviado um agente para fazer uma OPA, preparação operacional do ambiente, aviões, caminhões, esse tipo de coisa. E essa operação era separada da parte do Gideon, certo? Era meio que a operação dentro da operação. Eu tinha 3 barcos prontos para tentar, sabe, fazer isso. Um era um barco civil, com diferentes pontos de desembarque. Mas voltando ao assunto, não quero me aprofundar demais, é um buraco bem fundo. Então é isso. Qual era mesmo a pergunta inicial, Max? Desculpa. Yeah, so give me the initial question again, Max, sorry. Essentially, Essencialmente, de onde veio o dinheiro e quais foram os papéis de Rendon e Guaidó. Guaido. So the initial price tag for a link up was... Então o custo inicial para a conexão teria sido bem coberto pelos 1,5 milhão de dólares. Dito isso, eu precisava saber se essas pessoas estavam realmente comprometidas, porque os governos globais, eles não conseguiram assinar o contrato. Os governos globais continuaram existindo, mas agora eu tinha o contrato assinado. Então eles estavam trabalhando mais sob o meu contrato. Eu não era necessariamente um grande detentor de contratos de serviços, mas eu tinha o contrato com o presidente em exercício. Isso foi muito interessante para Keith Schiller. Very interesting for Keith Schiller and all of global governments, to include Mike Pompeo as a lawyer. Todos os contatos do governo global, incluindo o advogado de Mike Pompeo, Travis Lucas, George Sorial, o advogado de Donald Trump, todo mundo naquele círculo de poder em Washington, D.C., que eu conheci logo depois de assinar o contrato. O dinheiro era... Quero dizer, no fundo eu sou um boinas verdes. Sou um cara de operações especiais, eu encontro dinheiro. E sou um homem de negócios. Preciso ser capaz de transitar pelas camadas táticas, estratégicas, logísticas e políticas de qualquer operação como essa. Então eu coloquei o meu. Bem, eu tinha investidores e conseguimos reunir o que precisávamos para levar a operação adiante. Together what we needed to do in order to move the operation forward.
And Você teve algum contato direto com Guaidó ou Rendon? Rendon? did. Yeah. Yeah, so absolutely. Sim, sim, absolutamente. Tive várias reuniões com Rendon na Flórida. Ele insiste que há coisas no contrato. Ele diz que está escrito que eles poderiam cancelar a qualquer momento. Mas o contrato deixa claro que não há cancelamento por conveniência. Além disso, nunca recebi nenhum e-mail para cancelar o contrato. Tive uma chamada no Zoom. Na verdade, gravei uma ligação telefônica secreta com Juan Guaidó. E nessa ligação, o Evergrande Faftis assinatura throughout pelo Zoom. He facilitates the contract signing over Zoom, and you hear one guy who clearly signed it. E você pode ouvir claramente Juan Guaidó assinando o contrato, com várias pessoas na sala. Então, eu obtive o contrato do presidente em exercício, ou bem, o presidente reconhecido na Venezuela. Nesse momento, quero dizer, quando eu peguei aquilo, no dia seguinte, tive uma reunião com várias pessoas poderosas, você sabe, do círculo interno, o círculo interno de Trump. Depois que aquele contrato foi assinado, algumas horas depois, tive essa reunião no Trump Hotel. E então, algumas reuniões depois disso, eu na reunião na Casa Branca. And then a few meetings after that, they have a meeting in the White House. So, Wow. Okay, so speaking of the White House, Uau! Então, falando sobre a Casa Branca. Você teve contato, de acordo com esses documentos de descoberta, com o gabinete do vice-presidente? Um nome que aparece bastante é Drew Horn, que era assessor de políticas do vice-presidente Mike Pence. E você também mencionou Travis Lucas, que era advogado trabalhando para Pence, e George Sorial, que era advogado da organização Trump. Certo. Então, como você entrou em contato com o gabinete do vice-presidente? E em que consistiu esse contato? The vice president's office, and what did the contact consist of? yeah, so global governments, this is the part that's really funny Sim. to me, Max. Então, os governos globais, essa é a parte que acho realmente engraçada, Max. Quando certos jornalistas tentam afirmar que estou sugerindo uma aprovação tácita, a investigação mostra o contrário. Houve várias reuniões entre mim e esse indivíduo. Ele é bem conectado em Washington, Horn. Obviamente, se você observar onde ele está agora, ele está trabalhando num projeto com Keith Schiller, na Groenlândia, por meio da Green Math. Quero dizer, essas pessoas são muito próximas. Não é segredo que essa foi uma das primeiras iniciativas que o governo lançou quando assumiu o cargo desta vez. Travis Lucas é advogado de Mike Pompeo. George Sorial, como você disse, é o advogado de Trump, responsável pela Fundação Trump. Então esses caras são pessoas muito confiáveis dentro do círculo. The very trusted individuals in the circle. Furthermore, they wanted, not they, but one of Além disso, eles queriam, bem, não eles, mas um daqueles indivíduos queria que eu me encontrasse com o presidente, o que eu recusei. Achei que isso era... Qualquer presidente precisa de uma margem de negação plausível. Eles precisam de um certo nível de distância de qualquer operação como essa. Dito isso, não havia dúvida na minha mente de que eu tinha total autorização para fazer isso, que recebi o sinal verde de duas pessoas. E eu sou um soldado. Então, sabe, o general não precisa descer e nos dizer, vocês estão autorizados para a missão. Nós vemos indivíduos trabalhando naquela entidade e acreditamos se for algo confiável. E essas pessoas eram confiáveis. Eu não tinha motivo para duvidar do que estavam dizendo. and these individuals were credible. I had no reason to not believe what they were saying. They're credible and Eles eram confiáveis e ocupavam cargos de alto escalão. Ou pelo menos estavam ligados de alto escalão em uma missão oficial. in official capacity. And Right, and it's not just that. It's when in the middle of Certo. this, it's- E não é só isso. No meio disso tudo, eu estava enviando vários RFIs por meio desse indivíduo. Esses RFIs chegavam aos níveis mais altos, entende? Porque eu estava perguntando coisas como, preciso saber se o Juan Guaidó é o cara, sabe? Houve muita resistência em relação a isso, e eu estava fazendo perguntas bem específicas. Além disso, esse indivíduo que trabalhava para o governo estava ajudando a facilitar e obter apoio para essa operação. Então, sabe, não me aceitam informações desse ponto de exposta quando lá material de descoberta. That's like kind of ridiculous to me when I read the discovery. and so another group enters the picture. Outro grupo entra em cena no final de 2019, ou não sei exatamente quando,
mas se chamava Virtual Democracy. Eles estavam apresentando planos a Drew Horn, que era o assessor de políticas de Mike Pence. Um desses planos foi enviado para o e-mail oficial dele na Casa Branca em 8 de dezembro de 2019 e basicamente detalhava ideias para derrubar Maduro. Você pode falar sobre isso? Toppling Maduro. Can you talk about that? Yeah, I mean, there were several Sim, quero dizer, houve vários. Aquele indivíduo estava tentando encontrar iniciativas para fazer isso acontecer. Quando me encontrei com ele pela primeira vez, de quem você está falando? Horn. Horn, certo. Ele estava incrivelmente empolgado por alguém estar trabalhando nisso. Obviamente eu fui colocado nessa posição por governos globais, mas ele estava eufórico. Então trabalhamos juntos por vários meses tentando levar isso adiante. Ele transmitiu uma autorização do mais alto nível, dizendo que isso havia sido aprovado. E sabe, coisas do tipo, não nos importamos com o quão sangrento for. Quando isso estiver feito, o dinheiro vai fluir. Essa é uma citação exata. Então senti que estava em boas mãos. Esse cara, ele tinha conexões com o Conselho de Segurança Nacional. Eu não desconfiava dele. Ele era um ex-boina verde. Não tinha motivo para achar que ele não era quem dizia ser. E ele era quem dizia ser. É. Não nos importamos com o quão sangrento seja. Quando estiver feito, o dinheiro vai fluir. Essa é uma citação exata. Isso está escrito em algum lugar? Não, isso não está por escrito. Foi apenas algo que ele te disse verbalmente. O que para mim, como eu disse, eu nunca quero. Para mim, quanto mais elegante o plano, mais simples ele é. É mais fácil defender a parte do contragolpe, certo? Se há muita guerra e conflito, se há uma invasão, um contragolpe é mais difícil porque você cria muitos ressentimentos. Se for algo simples e elegante, como os generais de Maduro mudando de lado porque vêm, os americanos e, nós somos uma força catalisadora, é muito mais tranquilo. E mais do que isso, não é exatamente um golpe. É só, sabe, um país assumindo o controle da sua própria agência, tendo autonomia sobre seu próprio processo democrático, eu acho. Sabe, essa é a moral da história. Desculpe, pode continuar. Sorry, go ahead. Não, eu só estou dizendo que sei que há muita dor envolvida nisso. E certamente não sou a favor de uma invasão com o propósito de mudança de regime ou de exploração de recursos. Eu realmente acho que no caso da Venezuela naquela época havia argumentos e certamente, depois de conversar com muitos moradores locais e passar tempo com algumas pessoas, eu acho que havia um argumento sólido de que havia justificativa para remover Maduro em favor de eleições livres e justas. Dito isso, a forma como se faz isso é tão importante quanto o próprio fato, e às vezes mais importante do que o que acontece depois. Faz sentido? Eu nunca invadiria um país para impor algo. Acho que isso é um terreno escorregadio. Bem, esse grupo, Virtual Democracy, estava propondo isso no e-mail que Drew Horn recebeu em sua conta oficial da Casa Branca. Eles estavam pedindo treinamento de até 500 combatentes no campo Moyoke, na Carolina do Norte, que é administrado por Eric Prince e sua empresa de mercenários, a Academy, anteriormente conhecida como Blackwater. Mas esse plano nunca foi adiante. O Prince não tem nada em andamento, até onde você sabe. Doesn't have anything in the works to your knowledge? Here's what I'll tell you about that. Aqui está o que eu vou te dizer sobre isso. Quando você olha para o lado estratégico, tudo nos relatórios estratégicos parece muito bom. Posso te garantir isso agora. Mas quando chega ao nível tático, 500 homens contra, digamos, 50 mil tropas que controlam uma cidade e têm um bom apoio aéreo com seus Sukhóis, contra os helicópteros do Eric Prince, não sei se isso teria sequer arranhado a pintura. Entende? A ideia de que eu vou bancar o cowboy com, o quê? 60 caras em barcos de pesca e de alguma forma vou escapar por entre, sei lá, 100 mil irregulares.
That's not realistic, right? What is realistic? Isso não é realista, certo? O que é realista é o que deveria ter acontecido. O desembarque desses 2 barcos ao longo da costa, operações de baixo nível, sem confrontos com os regulares venezuelanos. E então meu barco civil, seguindo por uma marina civil, com roupas civis, encontrando-se com ativos de alto nível na Venezuela. Essa é uma operação fácil, certo? O que Eric Prince estava propondo, eu não vejo viabilidade nisso. Não sei se isso poderia ter funcionado. The viability of that. I don't know that it could have worked. Well, I want to cover that. Bem, quero abordar isso um pouco mais adiante. Mas primeiro, quero lhe perguntar sobre outra referência à Operação Edmond Gideon, que ocorreu durante uma reunião entre a oposição venezuelana e o então secretário de Defesa Mark Esper, que chefiou o Pentágono por um período durante o primeiro mandato de Trump. Em suas memórias, Esper disse que um dos colegas de Guaidó lhe afirmou, abre aspas, temos alguns planos dos quais o governo dos Estados Unidos sabe que estamos trabalhando, mas que ainda não estão prontos. Esper disse que deixou a reunião depois que os planos foram mencionados. Então, o que você acha da admissão de Esper? Parece ser o reconhecimento de mais alto nível de conhecimento prévio e possível envolvimento por parte do governo Trump. By the Trump administration. Yeah, absolutely. Sim, absolutamente. Acho que quando li o material de descoberta ficou dolorosamente óbvio que a comunidade de inteligência sabia. O Conselho de Segurança Nacional, todo mundo nesses círculos sabia. Além disso, minha acusação é na verdade uma forma de encobrimento. Ela foi iniciada pelo componente de Segurança Nacional do Departamento de Justiça. Esse componente é dirigido por um cara chamado John Eisenberg. Eisenberg foi colocado na administração inicial de Trump como assessor de segurança nacional pelo general Michael Flynn. Ele estava na Casa Branca na época. Keith Schiller também estava na Casa Branca. Então essas 2 pessoas estavam trabalhando juntas. De onde eu venho, isso é um conflito de interesses, certo? E embora John Eisenberg não tenha iniciado essa acusação, ele certamente a herdou e certamente sabe quem eu sou. Então é interessante. Não quero me desviar do assunto, mas as conexões nisso tudo são bastante alarmantes. But, the connections in this are pretty alarming. No, that is alarming, and I wasn't aware of it before. So, Não, isso é alarmante. E eu não estava ciente disso antes. Então, John Eisenberg é o procurador-geral adjunto dos Estados Unidos para o NSC. Ele foi nomeado ou colocado nesse cargo em junho de 2025. E você disse que está supervisionando sua acusação. Antes disso, ele foi vice-assessor jurídico de Donald Trump e também assessor jurídico do NSC no primeiro mandato de Trump. Então ele estava por perto. Ele estava na sala com pessoas que, segundo você, tinham conhecimento direto do seu plano. E agora ele está basicamente tentando te colocar na cadeia para te calar, certo? Parece que sim. you in the slammer to shut you up. Right, seems that way. Furthermore, Além disso, voltando à reunião com Mark Esper, Mark Esper, Sim. the admission, because Claver Cardona's a admissão, porque Claver Cardona era o assessor de segurança nacional deles naquela época. E agora acredito que ele estava na sala, então não está fora do campo das possibilidades que o indivíduo de quem Mark Esper está falando seja George Betancourt, porque George Betancourt fez declarações semelhantes para mim. E isso não é preto no branco. and that isn't black and white. So George Betancourt being someone you described as George the CIA Betancourt asset. era alguém que você descreveu como um agente da CIA, alguém que estava coordenando entre a oposição e a inteligência dos Estados. Correto, certo. E então vocês tinham esses apoiadores dentro de governos ao redor do mundo inicialmente. Depois, Randon assina um contrato com você. Você tinha algum possível apoiador para o dia seguinte, no caso de sucesso. Pessoas que buscariam recursos e contratos na Venezuela no dia seguinte à queda de Maduro. Venezuelan resources and contracts in Venezuela the day after Maduro. yes, absolutely. This was global governance, right? Okay. And so Sim, absolutamente. Isso envolvia governos globais, certo? Ok. Assim que isso avançasse, a parcela de dinheiro, que era a promessa de Horn, acho que você viu na época, a recompensa provavelmente era de 15 milhões.
E se me permite, isso provavelmente teria caído na conta bem rápido. O grande medo para alguém como eu é que se tudo correr conforme o plano e não formos sabotados pelas agências de inteligência ou pela oposição venezuelana, Maduro e seus homens fogem do país, são capturados, seja o que for. Esse é o ponto em um golpe em que você precisa se defender do contragolpe. Eu precisava de homens em campo. Eu precisava de americanos em solo. E isso seria o componente de segurança. Eu precisava de americanos armados, treinados em um nível elevado, nível de operações especiais, em solo, cerca de 60 ou algo assim, para ajudar a defender contra o contragolpe. Além disso, esses indivíduos teriam trabalhado junto, com e por meio dos exércitos locais, os recursos que eu havia descrito anteriormente. Meus homens teriam se integrado a essas unidades e, essencialmente, ajudado a manter a lei e a ordem e a promover eleições livres e justas em, não sei, talvez um ano ou algo assim, dependendo. Obviamente, depois que a ordem fosse restaurada e ajuda humanitária distribuída. Certo. Do meu ponto de vista, isso parece um plano completamente maluco. Parece que nunca teve qualquer chance de sucesso. E você descreveu uma possível operação maior, com mercenários treinados nos Estados Unidos, como algo que nem sequer arranharia a pintura das Forças Armadas venezuelanas, que contam com soldados regulares bastante bem treinados. Caracas está cercada por várias camadas de segurança. Há defesas aéreas. Eles têm uma força aérea. São capazes de competir com o exército colombiano. Então, por que você achou que sua operação daria certo? Por que, nas suas próprias palavras, você resolveu agir como um cowboy com apenas um pequeno destacamento de homens? Então acho que você não entendeu, Max. É exatamente isso que eu não estava fazendo. Você entende? Explique. Tá, ok. O que eu estou dizendo é que teria sido uma loucura se sim tivéssemos entrado com 60 caras. Isso não é possível. Este é o contragolpe, entende? Estamos em uma fase diferente neste ponto. Hipoteticamente, certo? Então, hipoteticamente, se Maduro, se minhas unidades forem alertadas, eu faço a conexão, e os ativos de alto nível de Maduro ativam os regulares venezuelanos. Esses regulares venezuelanos agora cuidam de Maduro, Cabello e Tarek. Esses caras estão fora do jogo, mas há um elemento de caos, certo? Então o que eu estou dizendo é que agora preciso estabelecer alguma aparência de ordem. Eu preciso estabelecer uma junta. Preciso de um grupo de liderança. Pessoas que possam governar um país que de repente ficou sem liderança. É aqui que eu trago 60 americanos, apenas para segurança. Eles não vão lutar contra ninguém. Basicamente, eles vão se conectar com os militares venezuelanos regulares e trabalhar por meio e através desses regulares. A parte difícil já está feita, essencialmente. Não há combate. Ninguém está lutando contra ninguém. E há um estabelecimento para trazer alguma aparência de liderança e eleições justas e livres. É isso que você está acompanhando. Sim, quero dizer, essa é a sua teoria de operação. E como isso idealmente se desenrolaria? Isso fica evidente por, bem, quero dizer, é basicamente o que eles fizeram na Bolívia, certo? E é em grande parte a mesma ideia. Nós estamos apenas lá. Não estamos lá para governar ou fazer nada. Não estamos conduzindo operações militares. Estamos trabalhando mais ou menos como você foi treinado para fazer, certo? Em qualquer função, digamos, de operações especiais de um Boinas Verdes, que é treinar, aconselhar e ajudar, como com os iraquianos, certo? Então, no Iraque, as unidades dos Boinas Verdes trabalham por meio e através das unidades iraquianas. Então, na Venezuela, teria sido semelhante, mas muito mais fácil, porque há generais que agora removeram Maduro, Tarek e Cabello, e uma liderança temporária foi estabelecida. E agora, sabe, basicamente precisamos sobreviver a 3 meses de possíveis contragolpes. A maneira de fazer isso é tentando alinhar o exército existente sob a liderança temporária.
under the temporary leadership. Okay. Certo. E vocês estão chegando em barcos de pesca. Boats. No, you run into- these are different. Max, esse é um grupo diferente de pessoas. So, Domessa ia chegar em terra secretamente, se cinco horas. link up with No, some sort of no, this is generals. so. Então let's- vamos let's go voltar. back. A primeira parte da operação é o encontro. São as 60 pessoas em barcos, certo? Depois, um pequeno barco com americanos, o contingente americano com alguns venezuelanos, desembarca em uma marina. E é basicamente apenas um encontro. Estamos nos encontrando com ativos na Venezuela, que têm unidades de tarefa e manobra, pessoas influentes que estão infiltradas com Maduro. Powerful people who are embedded with Maduro. Isso faz sentido? I mean, it doesn't make sense to me because Quer dizer, isso não faz sentido para mim, porque estive na Venezuela várias vezes e meio que vi um retrato da sociedade que acho que não foi, ou não é, bem compreendido pelos Estados Unidos. Maduro tem uma grande base de apoio. A guerra pela Venezuela é basicamente uma guerra de classes. São as classes média e alta que querem derrubar Maduro, e então há as massas de pessoas que literalmente não estavam no mapa antes do antecessor de Maduro, que foi eleito. Ele não simplesmente tomou o poder. Hugo Chávez. Elas o apoiam, e o exército vem em grande parte desse grupo. Ele é sustentado, apesar das pesadas sanções, e apoia a estrutura mais ampla do que chamam de Revolução Bolivariana, que usou a riqueza do petróleo para beneficiar a população e os militares. oil wealth to benefit the population and the military. I mean, the military prior to Chavez was Quero dizer, o exército antes de Chávez era basicamente um exército neocolonial. Não era tão formidável assim. Então por que você, ou qualquer pessoa ao seu redor, acharia que poderia remover a liderança-chave das Forças Armadas, por exemplo, o ministro da Defesa, dessa estrutura de poder? Isso nunca fez sentido para mim. Não parece haver nenhum movimento popular por uma revolução armada que os americanos viriam aconselhar. Parecia mais, do ponto de vista de um observador externo, que vocês estavam indo para lá com a ideia de que você e um grupo de boinas verdes poderiam realmente lutar até chegar a Caracas. you and a group of Green Berets could actually fight your way to Caracas. No. Ninho, esse não era o plano. What the plan was. I mean, you're Quer dizer, você foi pego por pescadores, então eu fico meio calado, pois. I think there's Acho que há muita confusão. Talvez um pouco de confusão da sua parte sobre qual era o plano, Wake. about what the plan was. I'm talking about the Estou falando sobre a realidade e sobre como o plano meio que esbarrou nas duras rochas dessa realidade. reality, which Well, you I may think not the have plan understood. ran up against. Yeah, I think the plan. Acho que o plano esbarrou nas duras rochas da sabotagem da CIA. It's like É como quando há pessoas em barcos entregando suas coordenadas de GPS. Essa é a realidade. O povo na Venezuela, claro, é verdade que Maduro tem muito apoio. Tem mesmo. say that Dito isso, havia generais muito próximos a ele que não estavam alinhados com ele. that were very close Certo? to him that were not Isso obviamente foi infiltrado desde o início, e eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo, não foi tão difícil de vender. traded from the. Sabe? Mar estava pavorido com a possibilidade de bombardear os lanes. Estava a observar desses generais iranianos. Terrified of getting bombed by the U.S. He was watching these Iranian generals, and I was well placed. I had access to. E eu estava bem posicionado. Tinha acesso a todos os três indivíduos. To be honest, E para ser totalmente honesto, teria funcionado bem se tivéssemos feito nossa conexão, porque naquela época a crença em torno de Maduro era de que uma invasão dos Estados Unidos, ou algum tipo de ação, era iminente. invasion was imminent. Então não é tão difícil. É bem simples. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história. Você consegue acesso e posicionamento junto às pessoas ao redor do rei, e são essas pessoas que fazem o trabalho pesado. And those people are the ones who do the heavy lifting. Quem eram os generais? That's Eu não vou. Essas pessoas têm famílias. families. So it was said Então foi dito que os combatentes de Alcalá haviam sido infiltrados pela inteligência venezuelana, e foi assim que souberam que vocês estavam chegando. Mas você está dizendo, deixe-me só esclarecer uma coisa, que a CIA na verdade entregou suas coordenadas? that the CIA actually gave up your coordinates. That's right. Isso mesmo. Spare sobre isso.
Yeah, so there was communication between Sim, então houve comunicação entre Lester Toledo e George Betancourt. Bem, acho que entre seus compatriotas nos acampamentos. Obviamente eles estavam entrando em contato com o DNI, mas também houve conversas entre o DNI e os homens nos acampamentos. Certo. Então Nicolás Maduro, ou melhor, o regime de Maduro, na verdade não precisou fazer nada. Eles só precisaram que a guarda costeira estivesse no lugar certo na hora certa. Não foi o regime de Maduro que nos infiltrou. Foi a comunidade de inteligência da oposição venezuelana, junto com a CIA. É isso. Venezuela opposition/CIA. Okay. Certo. E por que é que eles queriam te entregar? Porque não gostavam do Alcalá e queriam ser os responsáveis por liderar a operação mais adiante. Leading the operation down the road, or was And there maybe at another the reason? I think maybe at the tactical level. Acho que talvez no nível tático para os venezuelanos, mas eles estavam recebendo muito dinheiro naquela época por meio da USAID. Quero dizer, eram bilhões. E isso é comprovado pelo processo que está acontecendo agora com Juan Guaidó em Delaware. Então a CIA, obviamente, tinha outros interesses. Eles não estavam interessados em remover Maduro, estavam mais do que satisfeitos em enrolar. Eles só não queriam fechar a embaixada. Mike Pompeo, basicamente, tornou impossível fechar a embaixada na Venezuela de Maduro, ou tornou impossível para a CIA operar a partir de Caracas, que é normalmente como algo assim seria feito. Eles teriam feito exatamente o que eu fiz. Se a CIA fosse virar o país, eles teriam feito exatamente o que eu fiz. Teriam se aproximado dos generais em torno de Maduro, Cabello, Tarek. Entende? Generals close to Maduro, Cabello, Tariq. Do you understand? Like, I as mean, my harebrained as understanding that- is they tried to do that. Quer dizer, pelo que entendo, eles tentaram fazer isso. Muitos funcionários venezuelanos vieram a público e disseram que lhes ofereceram muito dinheiro para mudar de lado. Eu entrevistei um que disse que sua família estava basicamente sendo chantageada para que ele mudasse de lado. Alguns generais venezuelanos realmente mudaram de lado. Então isso estava acontecendo. Mas você está dizendo que o que faltava no plano da CIA? Ou eles, na verdade, não estavam buscando uma mudança de regime naquele momento? Not actually seek regime change at that point. They absolutely did not seek regime change. I mean, this is Eles something that's absolutamente não buscaram uma mudança de regime. Quero dizer, isso é comprovado pelo fato de que a embaixada foi fechada. E como eles não estavam buscando uma mudança de regime? Porque mais o presidente ou o círculo íntimo do presidente viriam até mim. Então o que estou dizendo é que o plano que eu apresentei, na verdade eu nem o criei. Ele tem uma longa história de uso ao longo das últimas, sei lá, décadas. É bem simples. Você se aproxima das pessoas próximas ao rei e faz com que elas façam o trabalho. É o país delas. Dito isso, a CIA nunca teve interesse em mudança de regime. E se você olhar o que está acontecendo agora nas notícias, não sei se eles têm esse interesse agora, certo? Então, o que os está motivando no mais alto nível? Bem, eles obviamente têm algum tipo de aparato, seja o tráfico de drogas ou o que for. Há uma razão pela qual eles não querem facilitar uma mudança na Venezuela, a menos que agora estejam de alguma forma alinhados com o governo Trump. O que eu não sei explicar por quê. Well, there's been competing factions. I mean, you can see it play out through Bem, houve facções em disputa. Dá para ver isso se desenrolando no conflito entre Rick Grenell, que quer negociar com a Venezuela e garantir acordos de petróleo com os Estados Unidos. O New York Times informou que a Venezuela estaria disposta a abrir mão de contratos com a China e a Rússia em troca de melhores relações com os Estados Unidos. E Marco Rubio, que representa o sul da Flórida, quer uma mudança completa de regime e parece estar usando a guerra às drogas como disfarce. Eles estão escalando de ataques a barcos de pesca, muitos deles a caminho de Trinidad e Tobago, supostamente transportando cocaína, basicamente executando extrajudicialmente supostos traficantes de drogas em alto mar, até a promessa de Donald Trump em Quântico de atacar a Venezuela por terra, supostamente para atingir cartéis que agora são identificados como narcoterroristas. Eles estão usando uma espécie de designação de terrorismo, então isso realmente sinaliza uma grande escalada. Dizem que Grenell está isolado e que Rubio basicamente assumiu o controle da política.
E Maria Corina Machado seria o ativo dos Estados Unidos, que assumiria o poder após Maduro e concederia, entre aspas, democracia contratos a empresários ligados a Trump. No dia seguinte, ela ter acabado de receber o Prêmio Nobel da Paz. Sabe, o que você acha de toda essa operação? Isso faz sentido para você? E eles realmente pretendem colocar a Maria Corina Machado no poder? Acho que estou apenas querendo saber sua opinião geral sobre isso. I guess I'm just generally seeking your thoughts on it. I think you have, I mean, listen, that brief's really. Acho que você tem, ouça, isso soa muito bem. Mas para ser totalmente honesto, o único motivo pelo qual meu plano teria funcionado é por causa das conexões que desenvolvi próximas ao grupo de Maduro com Cabrera e Tariq. Se isso não for feito, se isso não estiver estabelecido, então não significa nada. Não há mais nada. Yeah. There's nothing else. So, Então, Yuri seria pena em de sangra se retragam o spam. To the north. right, how do you justify that, right? Like, how do you Certo. justify? E como você justifica isso, né? Tipo, como você justifica um país invadindo outro muito menor, muito mais fraco? Embora nós tenhamos feito isso no Iraque e no Afeganistão, e fomos lá pelos recursos também. Mas, poxa, But And you participated in both of those wars. E você participou de ambas as guerras e sentiu o dano moral, presumivelmente, dessas guerras. Felt the moral injury, presumably, of those wars. so I think there's some então eu acho que há vários méritos nisso. Eu sou um soldado, certo? right, so at the strategic Então, level, no nível estratégico e no nível tático, eu entendo que uma parte dos Estados Unidos sempre vai olhar com desdém para os soldados. Eu entendo totalmente isso. Mas no fim das contas, nós realmente somos as únicas pessoas que vão defender este país contra qualquer um. E como soldados, nós vamos para onde somos enviados e vencemos onde lutamos. Menosprezar um soldado é fácil fazer isso em tempos de paz, ou quando estamos participando de ações que não são populares. Obviamente no Iraque ficamos lá tempo demais. No Afeganistão ficamos lá tempo demais mesmo, certo? in Afghanistan, we were there way too long, right? One of my old units, so 5th Special Forces Group, we won. Uma das minhas antigas unidades, o Grupo de Forças Especiais, venceu no Afeganistão em 6 semanas. Nos unimos à Aliança do Norte e realmente dizimamos o inimigo. Dito isso, depois avançamos para facilitar grandes negócios e contratos vultosos. Mas o que permanece são os soldados. Ainda temos que lutar, defender, ficar lado a lado e proteger uns aos outros. Não importa o quanto sejamos demonizados por certos americanos. Vejo a Venezuela de forma semelhante. Você me disse que se encontrou com alguns desses homens e tudo mais. Mas eu também. Um dos indivíduos que conheci foi torturado por 2 anos. Outro, um capitão, morreu. 2 years. Another individual I met, who was a captain, he was tortured as well for much longer. And so when Ele também foi torturado por muito mais tempo. Então, quando você me diz que Nicolás Maduro e o regime são meio que os mocinhos, tenho que ser honesto com você. Na verdade, não há mocinhos nisso. O regime de Maduro é uma ditadura muito brutal. O governo de oposição é igualmente, se não mais, brutal. Na minha avaliação, eram realmente as pessoas que eu estava tentando ajudar e defender quando decidi assumir essa iniciativa. A maneira como fiz isso, obviamente, foi removendo todos os agentes nocivos da equação, Maduro sendo um deles. Mas eu também tive que trabalhar com Guaidó, e ele não era confiável nem querido. Faço o melhor que posso, certo? I do the best I can, right? And that's what I tried to do with Venezuela. I do not think it was at all E foi isso que tentei fazer com a Venezuela. misunderstanding. Não acho que tenha sido uma ideia maluca. It is nuanced. Acho que você está entendendo completamente errado a intenção da operação. É algo mais sutil. How anybody can Mas acredito que hoje em dia, não sei como alguém pode duvidar da legitimidade de Maria Corina. Acho que as eleições na Venezuela precisam ser completamente desconsideradas. É necessário haver uma entidade independente que garanta eleições justas e livres. E acredito que, além de toda a oposição, todos esses partidos precisam de uma liderança mais jovem, que assuma o protagonismo, se for para existir algum tipo de verdadeira liberdade na Venezuela. freedom in Venezuela. Why do you think Maria Corina? Por que você acha que Maria Corina Machado não é legítima? Because she's
é porque ela esteve envolvida em golpes e em atividades potencialmente violentas e usou meios antidemocráticos para destituir o governo? Ou há outro motivo? Correct. No, correct. And I think that when you Correto. look at Não, Leopoldo correto. Lopez and Juan E eu acho que quando você olha para Leopoldo Lopes e Juan Guaidó e todos esses grupos, qualquer um da oposição, Capriles, todos eles, sabe, como é que você, como administração Trump, mesmo que consiga promover uma mudança de regime, digamos que a CIA consiga o que tentou conseguir, o que eu consegui, que é acesso e posicionamento nos mais altos níveis, e de alguma forma forçar a saída de Maduro. Ótimo. E depois, qual é o vácuo de poder? Como preencher esse vazio de poder? Porque eu tô aqui para dizer, se você não fizer isso, e eu tinha planejado para isso, mas se você não preencher esse vazio de poder, então vai haver guerra civil, vai haver sangue nas ruas. E era isso que eu queria, o que eu inicialmente esperava evitar. This is what I initially wanted to hope to avoid. I agree completely. I mean, they would have to purge Concordo completamente. Chavismo, Quero dizer, eles teriam que eliminar o chavismo, o que significa que milhões de pessoas que têm uma estrutura social organizada teriam que ser removidas da sociedade, provavelmente de forma bastante violenta. E essas pessoas estão armadas. Muitas delas estão armadas para autodefesa. Então não vejo como evitar um banho de sangue interno ou uma onda massiva de migração se simplesmente prosseguirem com uma invasão. Portanto, concordo totalmente com você nisso. Para encerrar, o que você pode nos contar sobre sua acusação e o julgamento que se aproxima? prosecution and upcoming trial. Well, listen, Van Hess, är det för importantes? Esse skusgra grow. amazing. Yeah, Sim. Então o que está acontecendo em vez disso? dead. It is lawfare. I mean, for an administration that's kind É guerra jurídica. Quer dizer, sabe, para uma administração que meio que espera um segundo, Max, isso aqui tá dando problema. Desculpa, pronto, agora sim. Então, para uma administração que fez campanha com a ideia de que iria combater a guerra jurídica e enfrentar a instrumentalização do governo federal, parece que estão me usando como alvo dessa armação. Isso é uma perseguição política. Está bem claro. Como eu disse, eu adoraria chegar ao julgamento. Seria incrível se eu pudesse continuar do lado de fora e conseguir snap estratégias com meus advogados. strategize with my lawyers, but the reality is the prosecutors are working incredibly. Mas a realidade é que os promotores estão trabalhando incrivelmente duro para me colocar de volta na prisão. Eles querem me ver atrás das grades para que eu não tenha acesso a informações sigilosas. Há uma tonelada disso. Obviamente, se me colocarem na prisão agora, eu passaria anos e anos lutando para conseguir essas informações sigilosas, basicamente me forçando a permanecer preso. Então, eu prefiro ficar em liberdade e simplesmente obrigá-los a me entregar as informações sigilosas, o que já levou, sei lá, mais de um ano só para conseguir o material de descoberta que nem é sigiloso. Então, houve uma participação óbvia do governo aqui, e eu não sei. Mostrem suas cartas. Estou pronto para ir a julgamento. Let's see your cards. I'm ready to go to trial. Well, we will definitely be following Bem, up with com certeza entraremos em contato com você novamente, especialmente se o caso for a julgamento e você conseguir obter informações confidenciais, o que presumivelmente corroboraria e confirmaria muitas das alegações que você me fez sobre o envolvimento de altos escalões do governo Trump e da inteligência dos Estados Unidos nesse plano. intelligence. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? Is there anything else you want to add before we close? Eu realmente não preciso te contar sobre isso, Max. Está nos documentos de descoberta. Você pode ler lá. Read about it. Well, we'll be publishing that discovery Bem, at nós vamos publicar essa descoberta no The Grey Zone e destacá-la bem aqui. Então, Jordan Goodrow, ex-Boina Verde e rosto da Operação Gideon, muito obrigado por se juntar a nós no The Grey Zone. Thanks so much for joining us at the Gray Zone. Legal, Max.